Nikola Tesla foi um inventor sérvico-americano conhecido por suas contribuições modernas e futurísticas para o seu tempo. Ele era apaixonado por eletricidade, física, mecânica e magnetismo. Ele foi responsável por diversas invenções e muitas delas surpreendentes até hoje. Eu sou a Karina, aqui do canal Ciências do Autoconhecimento, e nesse vídeo vamos ver um pouquinho mais sobre a história de Nikola Tesla. Em 10 de julho de 1856, na Croácia, exatamente à meia-noite, nasce Nikola Tesla. Desde o início de sua infância ficou claro que Tesla tinha uma mente brilhante. Quando criança, seu pai o ajudava a fortalecer sua memória e raciocínio através de uma grande variedade de constantes exercícios mentais, e sua mãe vinha de uma longa linhagem de inventores. Muita gente não sabe, mas Nikola Tesla tinha um irmão mais velho, que ele admirava e achava que ele era superior em todas as coisas que fazia. Um dia, quando o irmão passeava com um cavalo branco, Nikola, brincando com a sua zarabatana, atirou uma semente no cavalo. E o cavalo se assustou, derrubando o irmão e matando-o no mesmo instante. O remorso e a sensação de culpa foi tão grande que perseguiu Nikola por sua vida toda. Não importava a tamanha descoberta que ele fazia, ele sempre achava que Dani faria melhor. Quando criança, Nikola sofria de um mal. Ele era cometido por flashes de luz acompanhado por alucinações. E essas alucinações, na maioria das vezes, lhe dava acesso a visões sobre o futuro. Ainda na juventude, ele criou algumas invenções como o mecanismo de pegar sapos, uma miniatura de moinho de vento, uma máquina movida a insetos voadores e outras séries de mecanismos. Ele iniciou sua educação superior perseguindo o estudo no assunto que mais lhe fascinava, a eletricidade. Ele chegava a estudar quase o dia inteiro, todos os dias, em uma rotina que ia das 3 da manhã às 11 da noite. Seu sonho era ir para a América conhecer Thomas Edison. Como aluno, ele era extraordinário. Irritava seus professores questionando o status quo tecnológico como um insight, que por muitas vezes superava seus instrutores. Ele era contra a ideia de corrente contínua como sendo o único meio de distribuição de energia elétrica, e sempre achava que existia um outro meio mais eficaz. Seu pai teve um ataque cardíaco e fez com que Tesla voltasse para casa, interrompendo seus estudos. Não aguentando, seu pai faleceu logo em seguida. Ele não conseguiu voltar para a universidade, não tendo dinheiro, começou a trabalhar como telégrafo, mas isso não impediu de ainda ter esperança de ir para a América. Quase que em depressão, Tesla teve um novo insight, dando a ele a ideia de funcionamento da corrente alternada. Em 1882, ele conseguiu um emprego na Companhia Continental de Edison em Paris, se destacando como um bom engenheiro. 2 anos mais tarde, ele conseguiu uma transferência para a matriz de Nova York, instalando e reparando lâmpadas incandescentes e rapidamente progrediu para a solução de problemas mais difíceis. Ele estava pronto para conhecer o presidente da companhia, Thomas Edison, mas não foi bem como ele havia sonhado. Thomas Edison observava Tesla com desprezo e com a ideia de não colaborar com qualquer esquema de corrente alternada. Ele viu como uma ameaça ao seu império da corrente direta. Enfim, Tesla ofereceu para aumentar em 25% a eficiência em dínamos em 2 meses. Edison havia prometido que, se caso isso ocorresse, ele lhe pagaria $50.000. Mas, novamente, não foi o esperado. Depois de Tesla ter trabalhado intensamente, ele conseguiu aumentar a eficiência em mais de 25%, muito além do que ele havia lhe oferecido. Quando foi buscar os 50.000 prometido, Edison não honrou a promessa, dizendo que havia sido apenas uma brincadeira. Foi o ápice para pedir sua demissão. Ele se viu obrigado a voltar a Nova York, onde começou a cavar valas com os cabos de conexão da Western Union Telegraph Company, onde o seu supervisor, Alfred Brown, pôde perceber a capacidade do seu inventor em relação às correntes
E assim formou-se um grupo de investidores que desejavam vender a lâmpada de arco que Tesla havia inventado. Com isso, nasceu a Companhia Elétrica de Tesla. Tesla estava ansioso com a oportunidade de trazer a corrente alternada ao mundo, mas seus investidores nada queriam com ela. Assim, ele foi rejeitado pela companhia que tinha seu próprio nome, e essa empresa logo se encontrou em dificuldades e suas ações logo perderam valor, deixando Tesla falido e seus direitos sobre a lâmpada de arco. Tesla, então, planejou seu suicídio no 30º aniversário à meia-noite em ponto, o horário do seu nascimento. Mas antes disso ocorrer, Brown, da West Union, soube da situação de Tesla e, determinado a devolver o gênio a seu lugar no mundo, ofereceu um laboratório próprio e dando a sua chance de pesquisar a corrente alternada. Imediatamente começou a trabalhar nos dínamos da corrente alternada e realmente funcionou como ele havia previsto. Dentre os convertidos por suas palestras sobre a corrente alternada, estava George Westinghouse e negociou com Tesla a fabricação dos dínamos. A primeira aplicação dessa tecnologia foi nas cataratas do Niágara. Westinghouse venceu a concorrência governamental para a utilização do Niágara, oferecendo metade do que Edison ofereceu para a instalação de um sistema de corrente contínua. Em 1895, o sistema de energia de corrente alternada de Niágara foi inaugurada sem uma única falha, transmitindo energia até Buffalo, a aproximadamente 33 quilômetros de distância. Nas placas dos geradores foi gravado o nome de Nikola Tesla. Logicamente que Thomas Edison não ficou feliz. Ele realizou campanhas para desestimular o uso da corrente alternada, inclusive divulgando acidentes fatais e pedindo o voto contra o uso em legislatura estaduais. Ordenou seus técnicos que comandassem demonstrações públicas nas quais cachorros, gatos e outros animais sendo mortos com a corrente alternada. Um fato chocante foi um vídeo que fizeram eletrocutando uma elefanta, Topsy, a qual havia matado um homem recentemente. Não parando por aí, financiou secretamente Harry Brown, que construiu a primeira cadeira elétrica no estado de Nova York. Foi utilizada em 1890, mas os técnicos não souberam calcular a tensão necessária para eletrocutar o preso condenado, William Keimer. Assim, o primeiro choque não foi o suficiente para matá-lo, deixando apenas graves queimaduras na cabeça. No laboratório de Tesla, havia atividade constante de um pequeno grupo de assistentes trabalhando sob o comando do empregador. Houve uma época em que Tesla se encontrava num estado de exaustão, e seus próprios assistentes se aproveitaram deste momento para patentear muitas de suas invenções, assinado por ele. Em 1891, Tesla se envolveu em uma invenção pelo qual é conhecida como a bobina de Tesla. Simples o bastante para qualquer interessado construir e totalmente funcional em termos caseiros. Era a inovação impressionante, que foi a base para o rádio, a televisão e outros meios modernos de comunicação sem fio. Ficou famoso com suas palestras que demonstrava suas invenções e conceitos com um toque teatral. Muitos espectadores eram leigos, não entendendo nada que ele estava falando, mas ficavam impressionados com os raios que saíam de suas bobinas e lâmpadas sem fio ao entrarem em contato com suas mãos. Em 1899, a logística impediu Tesla de conduzir experimentos necessários dentro dos arredores de Nova York, e um advogado de Colorado chamado Kurtz ofereceu ajuda a Tesla a montar um campo de teste em Colorado Springs. Kurtz também era empregado da companhia elétrica local e forneceu energia necessária sem custo algum. O laboratório parecia mais como um grande celeiro abaixo de uma torre de aproximadamente 27 metros. Esse era o transformador amplificador de Tesla, que dizia ser uma de suas maiores invenções. A torre era uma enorme bobina de Tesla desenhada para transmitir energia elétrica a longas distâncias. Em 1899, em uma noite, Tesla ligou sua máquina em força total, na esperança de produzir o fenômeno que ele chamou de crescente ressonante. Sua torre descarregou em terra 10 milhões de volts
e quando ela chegou do lado oposto do planeta, foi rebatida de volta com círculos de água voltando à sua origem. Ao voltar, estava mais fraca. Mas Tesla estava emitindo uma série de pulsos, resultando em tremendo efeito cumulativo. No ponto onde os cientistas estavam assistindo, a crescente ressonante estava manifestando uma demonstração de raios que ainda estão até hoje catalogados como a maior descarga elétrica da história. A corrente de retorno formou-se um arco voltaico que elevou-se até o céu por 19 metros. Trovões apocalípticos foram ouvidos a 33 quilômetros de distância. Anteriormente preocupado com a possibilidade de haver um limite de geração de descargas ressonantes, passou a crer que o potencial era ilimitado. Mas a demonstração teve um fim, quando as descargas fizeram com que o gerador de força de Colorado Spring pegasse fogo. Assim, Tesla perdeu o privilégio que tinha do fornecimento gratuito que recebia. Ele voltou a Nova York procurando apoio para suas ideias de implementar um sistema de energia ressonante. Uma vez que as invenções de Tesla geralmente tinham em si uma consciência social, era surpreendente como ele tinha criado uma série de dispositivos com aplicações militares. A primeira invenção de Tesla com propósito militar foi a de barcos e submarinos controlados por controle remoto. Ele demonstrou esse mini navio em uma exposição em Maxwell Square Garden em 1898. Tesla chegou a oferecer sua invenção a fim de acabar com a guerra com a Espanha de uma vez, porém foi negada pelo governo dos Estados Unidos. Conseguiu um contrato militar com a Marinha Alemã, com suas turbinas sofisticadas que usou em sua armada de navios de guerra. Quando surgiu a Primeira Guerra Mundial, Tesla cancelou seu contrato com os alemães para não ser acusado de traição. Quase falido, Tesla sonhou com mais uma nova invenção que pudesse interessar aos militares: o raio da morte. O raio da morte era uma espécie de acelerador de partículas, e em uma noite, em 1908, Tesla testou sua arma. Naquela época, Robert Peary estava fazendo uma segunda tentativa de chegar ao Polo Norte. Tesla notificou sua expedição que ele estaria tentando entrar em contato com eles de alguma forma e deveria relatar qualquer incomum que eles observassem. Na noite de 30 de junho, acompanhado de George Scherff, na torre de Vandercliff, Nikola Tesla apontou seu raio através do Atlântico em direção ao Ártico, um ponto calculado ao oeste da expedição de Robert Peary. Tesla ligou o equipamento e atirou, transmitindo uma luz pálida, e nesse mesmo instante, uma coruja voou em direção ao disparo e se desintegrou instantaneamente. Concluindo o teste, Tesla observou os jornais e enviou telegramas para Peary para confirmar a efetividade do seu projeto, mas nada apareceu. Ele estava pronto para admitir sua derrota, mas recebeu notícias de um estranho evento ocorrido na Sibéria. Uma enorme explosão havia devastado Tunguska, uma área remota da floresta da Sibéria. 500 mil acres quadrados de terra foram instantaneamente destruídos. A explosão foi audível a 230 quilômetros de distância aproximadamente. Os cientistas acharam que era um meteorito ou fragmento de um cometa, embora nenhum impacto evidente ou restos minerais de tal objeto jamais teriam sido encontrados. Logicamente que Tesla tinha uma explicação diferente. A explosão não matou ninguém. Desmontou a arma, crendo que era muito perigoso para continuar existindo. Nikola Tesla fez mais uma tentativa em ajudar o seu país em 1917. Ofereceu uma estação emissora que emitia ondas exploratórias de energia, permitindo que os seus operadores determinassem a localização dos veículos inimigos com precisão. Mas o departamento riu e rejeitou o raio explorador de Tesla. Bem mais tarde, essa mesma invenção ajudou os aliados a vencer a Segunda Guerra Mundial. Esse aparelho foi chamado de radar. A mente de Nikola Tesla criou uma diversificação imensa de invenções peculiares, muitas das quais jamais sairia do estágio de conceituação, e as ideias pareciam estar cada vez mais ficando estranhas conforme ele envelhecia. Houve momentos em que ele tropeçou em uma descoberta por acaso. Tesla realizou suas primeiras experiências com tecnologia ressonante em seu laboratório em Nova York, ligando um pequeno oscilador que fazia com que o espelho vibrasse levemente.
Subitamente, o laboratório foi invadido por um esquadrão de policiais, exigindo que Tesla parasse com os experimentos. A ilha de Manhattan estava vibrando por quilômetros de distância. Tesla não considerou que as ondas ressonantes se tornariam mais fortes conforme a distância, e sem perceber, criou o que foi conhecido como a máquina de terremoto de Tesla. Ele também aplicou os equipamentos ressonantes em formas bizarras de terapia física. Ele criou máquinas que inundavam o corpo humano com cargas elétricas e fortes vibrações na intenção de aliviar dores e promover a cura. Tesla não era apenas um inventor de seus equipamentos eletroterapêuticos, era também um forte usuário. Falava que as sessões com a máquina o rejuvenescia, enquanto ele trabalhava horas e horas sem comida ou bebida. Ele comercializou essa invenção e a companhia eletroterapêutica Tesla foi uma das únicas empresas que teve leve sucesso comercial. Também recebeu outra revelação ocidental durante seus testes com um amplificador transformador em Colorado Springs. Certa noite, durante a construção do aparelho, ele começou a ressonar com uma série de cliques precisos, similares ao código Morse. Estava convencido de que esses sinais estavam sendo enviados por seres extraterrestres. Expressou seu credo na vida em Marte e como ele acreditava ter a prova. Mais tarde, concebeu transmissões para a comunicação com esses seres, expondo sua visão de que manter relações pacíficas com os nossos vizinhos espaciais era um dos deveres mais urgentes da humanidade. Um de seus últimos dias, Nikola Tesla ficou fascinado com a ideia de luz sendo tanto partícula como onda, a proposição fundamental que se tornaria a física quântica. Tinha a ideia de montar uma parede de luz manipulando ondas eletromagnéticas em um certo padrão. Essa misteriosa parede de luz pertencia ao como o tempo, espaço, matéria e até gravidade fossem manipulados à vontade e concebeu uma grande variedade de propostas que pareciam hoje sair diretamente da ficção científica, incluindo naves antigravitacionais, teletransporte e viagens no tempo. A invenção mais estranha que Tesla já propôs foi o fotografador de pensamentos. Ele relacionou que todos os pensamentos criados pela mente criam uma imagem correspondente na retina, e a informação elétrica dessa transmissão neural poderia ser processada através do nervo óptico artificial e visualizada com padrões visuais em uma tela. Em 7 de janeiro de 1943, Nikola Tesla morreu sozinho em Nova York, aos 87 anos. Após a sua morte, no Hotel New Yorker, seus papéis e anotações foram confiscados pelo FBI. Devido a esse fato, há rumores de que o governo não queria liberar suas invenções para o mundo. A história de Tesla é realmente surpreendente, mas posso dizer que não paramos por aí, porque ainda existem muitos de seus projetos e estudos que não foram localizados ou ao menos divulgados. Se você, como eu, achou sua vida extraordinária, vou deixar algumas indicações de filmes e livros que contam com mais detalhes a sua história. Se você gostou do conteúdo, curta o vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. E nos vemos no próximo vídeo.